A reunião anual de Davos deste ano acolhe o maior encontro pós-pandemia do mundo. Passaram 3 anos desde que, em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública internacional. Apesar dos muitos esforços para aprender com a pandemia durante estes 3 anos e de alguns dos líderes mundiais terem declarado o fim da crise, a Covid-19 continua a representar um grande risco e não parece ter desaparecido. Nesta edição vamos avaliar o estado da pandemia, o aumento dos casos, as consequências e o impacto sobre os sistemas de saúde a nível mundial. Tenho a honra de apresentar os oradores da sessão. Maria Leptin, Presidente do Conselho Europeu de Investigação, Seth Berkley, Diretor Executivo da Aliança das Vacinas, Stéphane Bancel, Diretor Executivo da Moderna, Michelle Williams, Reitora da Faculdade da Harvard Chan School of Public Health. Eu sou a Sasha Vaculina, da Euronews, e vou moderar a sessão. Michelle, gostaria de começar por si. Vamos descrever o cenário atual, tentar avaliar o estado da pandemia a nível global e os riscos quando se diz de forma prematura que a pandemia acabou. Advances in therapeutics and vaccines have really allowed us to reopen our society. Os avanços na terapêutica e nas vacinas permitem-nos reabrir a nossa sociedade. Parte do entusiasmo vem do facto de podermos voltar a ter reuniões como esta, após um longo período de perturbação. Ainda temos nos Estados Unidos 526 mortes por dia por causa da Covid-19. Isto acontece desde novembro, outubro, antes estávamos nas 400. O que é decepcionante é que 9 em cada 10 dessas mortes poderiam ser evitadas se tomássemos as vacinas e os reforços e praticássemos certos gestos como a ventilação, o uso de máscara quando apropriado, a distância de segurança, entre outros. Mask wearing when appropriate, distance and so on. And so for me as a public health person, como pessoa que trabalha em saúde pública, pensar que poderíamos evitar 9 em cada 10 dessas mortes leva-me a dizer que devemos evitar falar prematuramente do fim da pandemia. Quando falamos do contexto atual, é preciso também discutir as implicações mais crónicas desta pandemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 174 mil bebés da Covid serão afetados por esta pandemia ao longo da vida. COVID infants will have a life course that's impacted by this pandemic. We also have to consider É preciso considerar que a Covid longa é uma realidade. Não só vai ter impacto nas pessoas e nas famílias, mas terá um impacto económico, tal como foi quantificado por Larry Summers e David Cutler, da Harvard. Vai custar 3,7 bilhões de dólares. O nosso sistema de saúde ainda vive dificuldades. Espero que as pessoas compreendam que a vacina não só protege os indivíduos da transmissão e da severidade da doença, mas também protege os nossos sistemas de saúde. Somos capazes de ter um sistema de saúde funcional ou quase funcional porque não temos os tipos de doenças graves que enfrentamos em 2020. E precisamos também de reconhecer que os nossos sistemas de saúde também têm de recuperar. Assistimos ao burnout dos nossos profissionais de saúde e temos casos mistos de doenças crónicas que são piores agora e requerem uma intervenção médica mais intensiva. Vamos avaliar os resultados da parceria para a entrega de vacinas, uma iniciativa da Aliança das Vacinas, da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, para apoiar e acelerar a entrega de vacinas em países de baixo e médio rendimento. É uma questão muito importante. Vamos ver em que ponto está o programa. Antes de mais, queria dizer que é ótimo estar de volta fisicamente. Há 3 anos sentámos-nos aqui em Davos e não sabíamos o que iria acontecer. Alguns líderes políticos dizem que não iríamos a lado nenhum. O Stéphane fez parte da conversa, o Richard Hatchett e eu sentámos-nos e dissemos que na última pandemia de gripe os países em desenvolvimento não tiveram vacinas. Todas elas foram compradas por países ricos. Por isso sabíamos que isso iria acontecer em caso de pandemia global. Por isso iniciámos o conceito de COVAX, envolvemos muitas pessoas no projeto e a ideia era tentar resolver esse problema. Antes de mais, a ciência era espantosa. Tenho a certeza de que o Stéphane falará sobre isso. 327 dias. Se nos tivermos
tivessem perguntado, talvez disséssemos que teríamos a vacina em 18 meses ou 2 anos. Os avanços da ciência são extraordinários, mas também do ponto de vista político. Demos a primeira dose num país em desenvolvimento 39 dias depois dela ter sido dada num país rico. É claro que deveria ser no mesmo dia, mas o que se passou é um recorde. Conseguimos levar doses para os países em desenvolvimento. Não foi fácil, não correu bem. No primeiro ano tínhamos fixado um objetivo, 950 milhões de doses, porque era o que pensávamos poder obter para os países de rendimento baixo e médio-baixo. Acabámos com cerca de 930 milhões de doses. Chegámos perto do objetivo e intensificámos o programa de financiamento e de assistência técnica. Hoje há 7 países com uma cobertura inferior a 10% e, como podem imaginar, 6 desses países são países bastante frágeis, com sistemas de saúde frágeis. O problema que temos neste momento é que, desde o início de 2022, temos tido vacinas suficientes para todos os países. O desafio é ter procura. Em parte, as pessoas dizem que estão fartas da Covid. É claro que o vírus não desapareceu, como disse Michel. Temos de garantir que os decisores políticos compreendam que continuam a surgir novas variantes. E tivemos a sorte de não termos tido nenhuma associada a uma doença muito grave ou que possa escapar à imunidade existente. Mas não há razão para pensar que isso não vai acontecer. O melhor que podemos fazer é utilizar os métodos de prevenção, mas também garantir que vacinamos as nossas populações de alto risco para que estejam protegidas contra doenças graves e a morte. E agora vamos falar sobre o desenvolvimento das vacinas. Dissemos que tudo aconteceu muito rapidamente em relação à Covid a partir de 2022 e como está a decorrer o desenvolvimento, a adoção da vacina no que toca às diferentes variantes e subvariantes. Atualmente temos fábricas nos Estados Unidos e na Suíça. Mostramos este verão que somos capazes de nos adaptar muito rapidamente às variantes. Nos Estados Unidos, Peter Marks disse-nos a 28 de junho que queríamos que os Estados Unidos tivessem um reforço para a Omicron BA5. E no início de setembro, no fim de semana do Dia do Trabalhador, essa vacina já estava nas farmácias americanas. 60 dias. No mundo de antes seriam precisos 5 anos. Era impensável. Por isso continuamos a trabalhar em tecnologias para melhorar as vacinas. Há outro projeto em que também estamos a trabalhar, porque o Seth e eu tivemos muitas discussões nos últimos anos, como podem imaginar. Trata-se de saber como construir capacidade de fabrico em todo o mundo. Houve muitas restrições à exportação durante a pandemia, o que foi realmente doloroso por razões óbvias, mesmo da parte de países que diziam que não iriam limitar as exportações. Por isso estamos muito entusiasmados com a construção de uma fábrica no Canadá. Já abrimos caminho no outono para a construção de uma fábrica na Austrália. Vamos abrir uma fábrica este trimestre no Reino Unido e também vamos começar a construir uma fábrica no Quénia. Estamos a falar com mais alguns países porque eu gostaria que todos os continentes tivessem capacidades em termos de ARN mensageiro. Porque o que é espantoso em relação ao ARN mensageiro é que podemos usar as mesmas instalações, a mesma fábrica, as mesmas máquinas para fazer qualquer vacina. Maria, queria falar de um aspecto um pouco diferente, porque a pandemia mostrou as dificuldades e os riscos ligados à negação da ciência. 3 anos depois, isso ainda acontece muito e é uma questão fundamental, a importância da ciência. Sei que é uma das suas paixões. Como vê a situação atual? As coisas melhoraram ou não? Quem me dera que tivesse melhorado. Sou apaixonada pela ciência e é uma questão interessante. Curiosamente, 2 dos países que tiveram mais sucesso na obtenção de uma boa cobertura da vacinação não se basearam de todo em conseguir que os seus cidadãos tentassem compreender a ciência. É o caso do Butão, que preparou uma boa campanha de vacinação. Foram sensíveis às necessidades do país, às necessidades dos cidadãos. Informaram os grupos religiosos e envolveram-nos no processo para encontrar a hora e a data certas. E tiveram uma cobertura fantástica. Não houve qualquer explicação científica. O outro exemplo que conheço é Portugal, onde a campanha foi entregue a um general reformado do Exército.
O general do Exército lidou com o país como lidava com as tropas e mobilizou as tropas. Declarou que o país estava perante uma guerra e que, patrioticamente, o país iria lutar em conjunto. E obtiveram grandes resultados. Foram líderes na Europa e talvez mesmo a nível mundial. O problema é que muitos cidadãos não compreendem que a incerteza faz parte do método científico. Posso dizer, hoje, estou convencida de que é assim. Mas sei que há uma incerteza e alguém pode dizer amanhã que não fizemos bem a experiência. É assim que funciona. Temos de educar os cidadãos de forma profunda sobre o método científico se quisermos ter mais confiança na ciência. Mas a má notícia é quem é que pode fazê-lo. Nós não, porque somos nós que suscitamos essa desconfiança. Vamos aprofundar este tema da desconfiança em relação à ciência. Dirijo-me a todos os oradores aqui presentes. Se essa educação não depende de vocês, quem pode fazê-lo? E como podemos fazê-lo de uma forma organizada para obter melhores resultados? Se estivermos interessados em comunicar informações que motivem as pessoas a mudar o seu comportamento, é preciso adotar a abordagem de conhecer bem as pessoas no sítio onde se encontram. Explicar e apresentar informação de uma forma que lhes permita adotar o comportamento desejável e sentirem-se bem em relação a isso. E talvez esse tenha sido o segredo que aconteceu em Portugal e no Butão. Os comunicadores e cientistas da saúde trabalharam para comunicar os riscos atuais. Quando falamos com probabilidades, perdemos o nosso público. Todos nós temos de começar a perceber que temos de parar com a nossa conversa científica profissional e envolver outras pessoas que possam traduzir o nosso discurso e que conhecem as pessoas em cada contexto. Trata-se de um trampolim para a construção da confiança. O grande problema surgiu em sítios onde as vacinas foram tão eficazes que as doenças desapareceram. E depois as pessoas podiam dizer: será que quero tomar esta vacina que tem um efeito secundário? Será que é biológica? Será que tem este ou aquele ingrediente? Era o ponto em que estávamos. Isso foi muito interessante. O que não mencionou foi a intencionalidade, a politização do processo. Houve também ataques, bots nas redes sociais que praticavam a desinformação de ambos os lados. E por último, há um elemento novo. Hoje um rumor espalha-se literalmente à velocidade da luz. Vamos falar de um aspecto já mencionado, a governação da saúde, porque no fim de contas é o quadro mais amplo que possui muitos elementos. Ninguém, penso eu, nesta sala pode negar a importância da governação da saúde, mas esta governação está longe de ser perfeita. Quais são os próximos passos e elementos necessários para melhorá-la, tanto quanto possível? Tem de haver uma mudança de mentalidade em relação aos acordos multilaterais em torno de questões de saúde global. E tem de haver melhorias reais nas infraestruturas, nas finanças e na força de trabalho. E isso vai exigir liderança e um verdadeiro compromisso multilateral. Precisamos de pessoas empenhadas no exercício da diplomacia da saúde global. É uma ciência e uma arte, mas também tem de ser um compromisso para toda a humanidade, porque sabemos que desde 2014, com o ébola, que são necessárias apenas 8 horas para que uma ameaça num determinado sítio se torne uma ameaça aqui. Temos de perceber, não só em termos retóricos, mas na prática, que a ciência é muito importante. Eu sou bióloga molecular e epidemiologista, mas do lado da governação, os responsáveis têm de perceber que a ciência da compreensão do comportamento humano não tem recebido financiamento suficiente e que não se investe o suficiente na implementação do conhecimento científico e das ferramentas que já possuímos. É preciso dar financiamento às comunidades, aos agentes de saúde regionais, dar-lhes ferramentas e empenhar-se na criação de uma rede de segurança que integre a criação de conhecimentos, a criação de vacinas e terapêuticas e a explicação, motivação e cultivo de um ambiente de confiança para a adoção de comportamentos que promovam a saúde dos indivíduos, das comunidades e famílias no mundo. Adopting behaviors that promote health for individuals, communities, families in the world.
Posso ir um pouco mais longe porque concordo com tudo o que ela disse. Também é preciso ter em mente que há limites em termos do perímetro de ação da estrutura de governação. E penso que temos agora essa experiência prática. Quando formámos a COVAX, tivemos de pôr em prática cerca de 50 inovações, coisas como indemnização, responsabilidade, indemnização independentemente da responsabilidade. Tivemos de trabalhar sobre as proibições de exportação existentes, havia vacinas e materiais que não estavam a ser partilhados. Mas até onde podemos ir ao nível da governação? O Dr. Tedros e a Organização Mundial de Saúde estão a tentar chegar a um tratado pandémico que nos ajudará a avançar. Mas a questão é, podemos ter leis sobre tudo? E uma das coisas que aprendemos é que havia países que nos apoiavam, nos davam dinheiro, nos aplaudiam e depois dirigiam-se aos países que estavam a produzir as vacinas para comprá-las para si próprios e utilizá-las. No final, um governo nacional deve proteger a sua população. É a sua função. E quando dizemos que uma pessoa só está segura se toda a gente estiver segura, estamos também a falar de proteger as nossas populações de alto risco, mas também as outras populações de alto risco. Em vez disso, muitos países disseram, esqueçamos os outros, vamos fazer para nós. Depois vimos as várias vagas da doença e as pessoas aperceberam-se que vivemos mesmo numa comunidade global. Como foi dito, foi uma espécie de recorde mundial de velocidade de desenvolvimento de vacinas. Continuo a acreditar que podemos fazer muito melhor com as muitas coisas que aprendemos sobre a forma como dimensionamos as empresas. Há uma coisa que estamos a fazer e falámos sobre isso com Richard Hatchett, que dirige a CEPI antes desta reunião. Estamos a trabalhar em 15 vacinas contra os 15 vírus de alta prioridade definidos pela Organização Mundial de Saúde e pela CEPI para obter dados clínicos sobre esses vírus. Porque se tivéssemos conhecido a dose de uma vacina contra o coronavírus em janeiro de 2020, poderíamos ter poupado 3 meses. Penso no número de vidas que poderiam ter sido salvas com uma vacina lançada em agosto em vez de dezembro. Estamos a tentar descobrir muitas coisas que podemos fazer para colaborar com académicos de todo o mundo através da nossa plataforma. Precisamos de ter essas vacinas em frascos, prontas para os ensaios clínicos ou para fazer o máximo de testes possíveis atempadamente. O desafio é que essas vacinas vão expirar, o que representa alguns milhões de dólares. A questão é que não gastamos o dinheiro porque estamos preocupados em desperdiçar alguns milhões de dólares, mas isso poderia ter evitado custos maiores de uma pandemia em que se perdeu 12 a 15 bilhões de dólares. Precisamos, em tempo de paz, de fazer estes investimentos. O que me preocupa agora é que muitos países estão a esquecer-se que a pandemia ainda está em curso. Ainda há muitas pessoas a morrer todos os dias, mas muitos governos têm outras prioridades. E isso é um problema, porque precisamos de investimentos em infraestruturas de saúde pública, em trabalhadores da saúde, em vigilância genómica. Precisamos disso tudo. Gostaria de lhe perguntar especificamente o que pensa da necessidade de haver investimento para termos uma melhor preparação para uma futura pandemia, porque, como disse, temos de estar preparados para o que der e vier. Penso que as coisas correram extremamente bem, tanto do lado logístico como do lado científico. Nós possuímos a ciência básica, uma ciência que tinha sido financiada no âmbito de projetos completamente diferentes. Houve o trabalho de 2 investigadores europeus, esse trabalho de Adrian Hill, em Oxford, e Ugur Şahin, na Alemanha, que levou à criação das vacinas. Tinha sido financiado pelo Conselho Europeu de Investigação com outro objetivo. Sem esquecer Katalin Karik, que trabalhava nesta área há 20 anos. Por isso, saímos-nos extremamente bem. Ouvimos dizer que a logística, a produção, a ciência que permitiu a vacina surgiram num tempo recorde sem precisarmos de um financiamento dedicado vindo de cima. Essa parte correu bem. Possuímos os conhecimentos científicos, por isso o meu apelo é: continue a investir na ciência básica. Não nos esqueçamos disso. A próxima pandemia pode ser diferente. Nós nem sequer sabemos, a natureza pode inventar qualquer coisa. Estamos preparados de muitas maneiras. Eu estou muito contente por ouvir da parte de todos os meus colegas as várias formas de preparação e tudo o que aprendemos. A produção, ótimo, biologia molecular básica, epidemiologia para a produção, etc. Adorei o que Michelle disse sobre a compreensão do comportamento humano.
é um aspecto completamente diferente e também necessitamos desse tipo de investigação. Tenho muito prazer em dizer que o Conselho Europeu de Investigação financia este tipo de pesquisa. É um privilégio trabalhar por uma entidade financiadora que reconhece a necessidade de financiar as humanidades e as ciências sociais. É uma área que precisa de um empurrão e estou contente por termos falado no assunto. Eu diria que aprendemos e precisamos de todos os outros aspectos que os meus colegas mencionaram. Não restringam o financiamento às ciências fundamentais em geral. Nunca se sabe o que vamos precisar para o próximo surto. Don't restrict funding to the fundamental sciences in their full breadth. You'll never know what we'll need for the next outbreak.